Fala rapaziada, canal 3 Cores 2 Coretas na área, pra falar sobre mais um vexame desse time pipoqueiro que não aguenta ver o time verde pela frente que toma ataca, né? Ridículo, cara. Cara, que futebol deprimente, cara. Que comportamento pitoresco, que futebol medonho. O primeiro ponto que a gente olha assim é que se tivesse um Cone no lugar do Carlos Miguel, não faria diferença nenhuma. O São Paulo chutou 2 bolas no gol em mais de 100 minutos, né? Porque teve os acréscimos no primeiro tempo e no segundo tempo. E os dois foram pra fora. O Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras jogou até os 35 do primeiro tempo, tá, rapaziada? Depois o Palmeiras viu que o São Paulo era inofensivo e entregou a bola pro São Paulo pra não sofrer. Botou um ônibus lá atrás, correto, jogou pra se defender e o São Paulo só ficou alçando a bola na área. Parabéns pro Murilo e pro Gomes, que vão precisar tomar um Dorflex porque de tanta bola que eles tiraram, porque o meu time é ridículo. Ridículo. Começo de jogo mal. Parece que o São Paulo tinha comido uma feijoada que nem eu de domingo. Não queria levantar uma perna. O Palmeiras engoliu o São Paulo no começo do jogo. O Palmeiras fez o primeiro, poderia ter feito mais. E a gente vê uma postura irreconhecível dentro de campo. Porque assim, rapaziada, se pedem tanto pro torcedor, aliás, bravos 50 e quase 55 mil pessoas, mil palhaços que estiveram no Morumbi, pra poder mostrar um futebol que, de verdade, não inspira nenhuma confiança. O meio campo, o Roger Machado destruiu o meio campo do São Paulo. Tomou um nó tático gigantesco do Abel. A gente olha assim, no começo da semana eu até falei pro pessoal, rapaziada, vou ser sincero pra vocês, diante de 50 mil torcedores que eu falei, vai na vontade dá pra equiparar. Mas se você for comparar um time com o outro peça por peça, é um abismo de diferença. Um abismo. Pra vocês verem, né? No segundo tempo, o Palmeiras entrou com o Vitor Roque, que tava, acho que tava sentindo algum... Não sei se contusão, mas a sobrecarga. Entrou no segundo tempo. O Palmeiras jogou com o Flaco na frente. Depois entrou o Sousa, entrou o Felipe Antos. Sabe quem que entrou no São Paulo? Um cara chamado Tapia. De verdade, rapaziada. Quem me conhece sabe... Eu não fui jogador de bola, mas eu consigo dominar a bola e dar um tapa na bola melhor que esse cara. Cara grosso, limitado, mas a culpa não é dele. A culpa foi dos incompetentes que contrataram ele. Rui Costa, parabéns. Você insistiu com o Roger, você insistiu e trouxe o Roger Machado. E eu vou falar a verdade pra você, cara. É um que não tem culpa, porque é péssimo treinador, péssimo. Todo mundo já tá vendo o filme que vai acontecer. Mas a culpa é tua, Rui Costa. Você viu que a torcida te xingou, pichou lá o muro do Morumbi. Você destruiu. Não tô falando que o Crespo poderia ser a salvação de maneira nenhuma, porque o Crespo também tomou taca do Palmeiras. O Crespo em clássico era horrível. Mas... Você acha mesmo que o Roger Machado seria a solução dos nossos problemas? Aí, Macis, você lembra que você criticou, você pediu pro torcedor aplaudir e brigou com o torcedor no Canindé? Cadê a sua postura como presidente hoje? Para um time que não tem padrão, para um time que foi destruído, pode reclamar o que for do Crespo. Mas pelo menos você via que o São Paulo tinha algum padrão. O meio-campo funcionava. O meio-campo do São Paulo foi engolido hoje. Mas foi engolido com número, gênero e grau. O Palmeiras nessas trocas... Porque assim, o Palmeiras sabia como que o São Paulo ia jogar. O duro é que o São Paulo sabia como o Palmeiras ia jogar. O São Paulo não conseguiu marcar. Era óbvio que quando tivesse agrupado do lado esquerdo, o Abel ia abrir 2 caras na direita, que foi o lance do gol do Palmeiras. Quando tava todo mundo em bloco aqui embaixo, o Flaco veio pra ajudar... E abriu-se 2 caras na ponta, o Piquerez e o Arias. A hora que a bola sobrou pro Flaco, ele inverteu a bola e pegou a defesa do São Paulo totalmente espaçada. E não tinha o que fazer o Lucas Amon, tinha que dar o combate para poder pegar o Piquerez, o Bobadilha perdido em campo, perdido.
o Arias corta, com 5 minutos faz um gol. Que de verdade eu não achei falha do Rafael, a bola foi rápida, foi curta. Acho que até o Barulho falou que foi falha do Rafael, goleiros nota 6. Eu não acho que o Rafael seja nota 6. Mas depois disso a gente falou, poxa, beleza, todo jogo do Palmeiras a gente só toma taca no começo e depois vira aquele salseiro. E o Palmeiras continuou. Meu, o Alano fez um gol lá driblando o Rafael e tocando pra trás pro Flaco por incompetência. O Palmeiras teve uma bola do Murilo de fora da área lá que a bola passou raspando a trave. Era pra ter sido 2-3 no primeiro tempo. E aí o que acontece? Aí você vê que o Palmeiras não queria se expor, né? O Palmeiras chegou, deu a bola pro São Paulo depois dos 35 minutos do primeiro tempo e o Palmeiras parou. O Palmeiras botou um ônibus lá atrás, conscientemente, tá? Não foi nada conscientemente, botou um ônibus lá atrás e falou assim, São Paulo, vamos ver o que você faz. E sabe o que o São Paulo fez? O São Paulo alçou acho que umas 50 bolas na área. E nós vimos o Murilo e o Gomes tirando tudo. O Marlon Gomes é um cara alto também. O time do Palmeiras é alto. Do meio pra trás. E aí você olha assim e você fala, cara, beleza, o São Paulo vai tentar sufocar, vai tentar ir pra cima, vai tentar pressionar. Cara, o Carlos Miguel não pegou uma bola. Não pegou uma bola. E eu te falo, que padrão é esse que o Roger Machado já tentando dar? Porque não é possível que ele não sabia que o Palmeiras ia marcar desse jeito. Não é possível que ele não preveu isso. E aí, o que acontece? 12 jogos sem vencer o Palmeiras. E nós tem que aguentar os caras com o título. Os caras eles ganham título terceirizado. Eles não são que nem Palmeiras, que nem São Paulo, que nem Corinthians e que nem Santos. O Palmeiras só conquista alguma coisa quando o Palmeiras depende de dinheiro dos outros. Isso foi com o Parmalat, isso foi com o Paulo Nobre, isso foi com o Crefisa. Tira esses 3 personagens da vida do Palmeiras, o Palmeiras é irrelevante. Mas, futebol é o momento. A gente tá criticando esse tipo de postura, mas é do jogo. E o Palmeiras, com o dinheiro que a Leila deu, tá fazendo com que o time gaste milhões e milhões e o nosso time ficando pra trás. Postura ridícula, postura fraca. Uma postura que você vê assim o Caleri trombando, o Caleri chegando e não... Só toma pancada. O Gomes e o Murilo hoje, cara, de verdade, eles não fizeram nada, não sofreram nada. O São Paulo parecia um time amador. Com todo o respeito, tá? Um time amador. Lucas Amon também não foi bem. Eu não achei o Marcos Antônio também bem. O Danielzinho bateu 50 escanteios na mão do Carlos Miguel. O Enzo mal no jogo, tomou um baile do Alan. O Rafael... A bola nem foi direito no gol do Rafael, na que foi entrou. Luciano mal no jogo. Caleri apanhando. Cauli perdido. Bobadilha mais perdido do que segue em tiroteio. E eu vou te falar... Contra o Atlético, a gente jogou um futebol não ruim, até o Atlético é muito fraco. E o São Paulo, se tivesse caprichado, teria feito. Hoje foi um vareio. E eu vou ser sincero, rapaziada, o Palmeiras tirou o pé depois dos 35 minutos do primeiro tempo. Entregou a bola pro São Paulo e falou assim, vamos ver o que vocês fazem. Sabe o que nós soubemos fazer? Nada. Nada. E aí o que acontece? A gente tem que continuar aguentando a zoação. E é do jogo. Parabéns ao Palmeiras. Agora a gente vai ressuscitar outro morto que é o Internacional. Acho que foi na quarta-feira ou na quinta. Acho que é o último jogo antes da parada da FIFA. E eu vou te falar a verdade. Vai alguns jogadores para suas seleções do São Paulo, que são poucos, né? Porque o time do São Paulo é ridículo. Mas é a hora do Roger Machado mostrar para que veio, né? Porque todo mundo acha ele um técnico limitado e ruim, a gente já sabia. Eu tô batendo essa tecla, isso aí faz tempo. Agora vamos ver se ele vai conseguir treinar esse time. Temos jogo contra o Internacional. E eu não duvido que a gente perca. Porque nosso time é limitado, sem padrão, sem nada. Perdeu a identidade que tinha. Que já não era muita coisa com o Crespo. E nós tomamos essa taca linda, maravilhosa pro Palmeiras. E tem que aguentar com os caras que é 12 anos. Aí vai mais uma vez aquela mulher insuportável.
Nada contra a mulher, mas a Leila é nojenta em alguns comentários. E eu não tenho problema de falar isso. O Anderson Barros é outro nojento também. O Palmeiras só tinha ganhado os jogos do São Paulo com a arbitragem duvidosa. Eles são os leis da moral. Aí hoje também não tem desculpa, né, rapaziada? Vai reclamar do quê? O que o Daronco fez? O Daronco apitou o jogo correto. A torcida até do Palmeiras tá reclamando que ele deu muita falta pro São Paulo. Vocês estão de sacanagem também, né, velho? Meu time já é uma bosta. Meu time já é um lixo. Joga uma partida ridícula. Uma partida sem postura. Uma partida parecendo valendo uma Coca-Cola 2 litros. Tá valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. E hoje evidenciou ainda mais o quanto o São Paulo é um time limitado. O quanto nós não temos jogadores que possam dar combate. Aí vai começar a vir daqui a pouco Sul-Americana, Copa do Brasil. Esquece, rapaziada. Esquece. A mim não enganaram. A gente entra na pilha de botar o Segue o Líder por causa do canal. Por causa que a gente tem que dar uma risada. Tem que dar uma inflacionada no canal. No sentido de provocar os caras. Mas quem acha que o São Paulo continuaria seguindo essa dianteira? Esquece, rapaziada. O time do São Paulo é limitado, fraco e nós não temos técnico. Isso é culpa do Rui Costa e do Arri Maciça. E bote o seu Rafinha junto no meio. Agora, vamos juntar os cacos, né? Vamos juntar os cacos, porque o time do São Paulo é nojento. Vamos pegar o Inter na quarta-feira, acho que o jogo é na quarta-feira. E vamos ver o desânimo que vai ser, mais uma vez. Um desânimo de um time sem padrão, sem brilho, sem vontade, que tenta alguma coisa, mas é muito limitado. Cara, teve uma hora que me deu tanta raiva de ver. Nada contra o Sabino. O Sabino não foi tão ruim no jogo, tá? Pra mim, um dos menos piores ali. Mas ver Sabino e Arboleda armando o time do São Paulo, aí foi um chute na testa, de bico, pra abrir a cabeça. Cara, de verdade, por que ele botou 300 mil atacantes lá se a bola não chegava? Aí botou André Silva, botou Ferreirinha, que Ferreirinha é outro limitado. André Silva não pegou na bola. Aí você esperar o Arboleda armar o jogo, cara. Você esperar o Sabino armar o jogo. Sabino dá um passe um pouco melhor que o Arboleda. Mas, cara, de verdade, para um time profissional de uma instituição tão gigantesca como São Paulo, os zagueiros, cara. O Abel botou um ônibus lá atrás e fez certinho. Fechou o meio onde São Paulo tinha triangulação e acabou com o São Paulo. Acabou com o São Paulo. E aí a gente fica nesse marasmo. A gente fica nesse negócio de ficar aguentando a zoação. Que é do jogo. Tem que zoar mesmo. E paciência. Amanhã vai ser... Final de semana e a semana vai ser um dia de tiração de sarro. Porque eu falei que o São Paulo ia ganhar. E o São Paulo não conseguiu dar um chute no gol. Entendeu, rapaziada? Então, o jogo em si foi isso. Só teve os 35 minutos de um time que quis jogar bola. O outro time não tinha consciência, literalmente, do que fazer com a bola. Essa é a realidade. São Paulo, um bando em campo. Um bando. Tentou algumas coisinhas, mas só foi bola alçada na área. Caleri apanhando, Luciano mal. Aliás, fala a verdade pra você, o time de São Paulo hoje não se salvou um. Mas tá aí, né? Parabéns pra esse time medonho que vocês criaram. Parabéns, agora de uma forma, sem ter ironia, pros 55 mil guerreiros que foram ver esse vexame, mais uma vez. Porque se você perder, é perder do jogo, rapaziada. O problema é perder a forma que perde. Cara, você não dá um chute no gol. Botava um poste lá no lugar do Carlos Miguel. Postura ridícula. E eu vou te falar, infelizmente, o torcedor São Paulo tá tão carente de algumas coisas que viu essa sequência de vitórias, não é que achou que seria campeão de maneira nenhuma. O torcedor do São Paulo apanha, mas pelo menos deu um ar de esperança, que já se acabou com 2 rodadas. Parabéns, Rui Costa. Parabéns, Arris Macis. Parabéns, Muricy Ramalho. De verdade, vocês ainda podem mudar essa rota. A gente, infelizmente, não tem técnico. E eu vou ser sincero pra você. Tomara que o Corinthians perca amanhã pros caras mandar embora o Dorival, que eu acho que vai difícil. E aí vocês arrumam essa rota, essa cagada que vocês fizeram de demitir o Crespo e botar o Roger Machado. Fechou, rapaziada? 14, 15 minutos de vídeo aí. De um cara que, de verdade, sem esperança. De um cara que já esperava a derrota. Por mais que por dentro você queria que vencesse, mas é mais do mesmo. E o torcedor São Paulino já tá de saco cheio. Essa é a realidade. Entra ano, sai ano, a gente continua passando vergonha contra o Palmeiras. 12 jogos sem vencer o Palmeiras. De verdade, mano.
O Palmeiras é um bom time, a gente não pode falar. Não é possível que vocês não consigam, na vontade e na bola, não ganhar desses caras, mano. De verdade. Deprimente. Rapaziada, segue a gente nas redes sociais, @3cores2cornetas. Estamos com um canal lá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok, que tem bombado, graças a Deus. Estamos quase 3 mil seguidores lá no TikTok. E eu espero vocês lá. Fazendo uns lives aí depois das rodadas. E dependendo do dia, a gente consegue fazer uma live mais interativa com todos os nossos inscritos e com todas as pessoas que seguem lá no TikTok. Fechou, rapaziada? Tamo junto. O próximo jogo da vergonha vai ser contra o Internacional. Vai ser o último antes da data FIFA. Depois da data FIFA tem mais alguns joguinhos vagabundos. Com todo respeito. Joguinhos sem noção, sem crédito. Depois pra Copa do Mundo. Nós estamos em março, já vamos para abril já. A Copa do Mundo começa, se não me engano, em junho. Pra parar logo de vez e eu não digo pra implodir esse clube, mas pra botar esses caras na linha, porque de verdade, entrar ano sem ano é sempre o mesmo discurso e é sempre a mesma falta de respeito com o torcedor. Fechou, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus, grande abraço, segue a gente nas redes sociais e mais uma vez, esse time vergonhoso nos faz passar vergonha, nos faz passar momentos assim que a gente perde o gosto de assistir futebol. Fechou? Grandíssimo abraço, Deus abençoe, tamo junto. Bom domingo a todos aí, fiquem com Deus.